Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Vamos a mais um episódio do Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana. E eu sou Thay Bonotto. Hoje no Pod Costa vamos falar sobre cultura e celebrar o Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. Essa data é de extrema relevância não apenas para a comunidade negra, mas para toda a sociedade. É um momento de reflexão, reconhecimento e celebração da rica cultura afro-brasileira, assim como um alerta de que a luta contra o racismo e a luta pela igualdade racial são uma responsabilidade de todos. E recebendo hoje a empreendedora social Sandra Barbosa, responsável pelo Amazônia Rio, empresa de consultoria voltada para treinamento e capacitação profissional e gerencial nas áreas de turismo, cultura, artesanato e moda sustentável. Sandra tem formação em recursos humanos e lecionou gestão empresarial no Senai e na Faculdade Estácio de Sá, atuando também como palestrante motivacional. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para falar desse tema de grande relevância e importância no que tange principalmente não só a comunidade negra, mas vamos enfatizar as mulheres que estão fazendo acontecer. Hoje também com a gente a jornalista e fotógrafa Tami Carvalho, idealizadora e coordenadora do Ponto de Memória Coletivo Cultural Olhar da Perifa, localizado em Cabo Frio, pós-graduada em Relações Étnico-Raciais, conselheira municipal de audiovisual no município de Cabo Frio e mobilizadora social, produtora cultural e muito mais. Tami, agradecemos muito a sua presença hoje no Pod Costa. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Tami, você pode falar um pouco para a gente sobre o significado e a importância do Dia da Consciência Negra? Então, o Dia da Consciência Negra, ele veio a partir da movimentação de Zumbi de Palmares, né? Dos quilombos. Mas a gente precisa pensar um pouco mais que o Dia da Consciência Negra, ele tem que ser atuado, pensado o ano inteiro, né? Os 365 dias do ano. Somos a maior parte da população do Brasil, com mais de 53% da população sendo negra e a maioria sendo mulheres. Então, a importância da cultura, do pensamento, das filosofias africanas em diáspora para o Brasil, a partir do processo de sequestro da população negra em África, trazida para o Brasil e outros países do nosso continente da América, a gente precisa pensar realmente em políticas públicas dentro desse contexto do dia 20 de novembro. Que não é só um dia, é um momento que a gente precisa não só ter as reflexões, né, mas atuar todos os dias com pensamento decolonial, né? Então, a importância do dia 20 é pensar nas lutas que já tivemos, né, os avanços que já conquistamos e o que precisamos mais conquistar, né? Levar isso para dentro das escolas, levar essas discussões para todos os lugares, não só a partir do pensamento negro, né, mas também com um viés do pensamento do branco. O branco precisa discutir essas pautas, porque o racismo não é um problema do preto, é um problema do branco. E eles precisam discutir essas pautas também. Então, muitas das vezes, quando a gente vai num congresso, num seminário, a gente vê uma população muito grande, né, de pessoas que estão ali assistindo negras, mas a gente também quer ver os brancos lá para ouvir a gente. Porque é para eles que a gente também está falando, dos problemas que estão acontecendo com a gente, que vieram a partir do colonizador europeu. Então, quando a gente tem um maior público que está ali querendo aprender também, porque a gente não sabe a nossa própria história direito, a gente está aprendendo a construir esse pensamento crítico através das nossas relações interraciais. Mas o branco ele precisa aprender. A gente não está aqui mais com muito tempo para ensinar, né? Mas a gente ainda precisa ensinar, a gente ainda está nesse processo de ensinamentos. E vendo o 20 de novembro acontecendo, me traz orgulho de ser uma mulher negra
em processo de diáspora ainda, porque os nossos corpos ele ainda tem a identidade desse processo até aqui, né? E ver a possibilidade de poder passar conhecimento, de poder passar um pouco de cultura, aprender a cultura através dos nossos griots, dos nossos mais velhos, dos nossos antigos, dos nossos ancestrais. Inclusive, peço licença aos meus ancestrais para poder, por essa oportunidade de fala, porque para que eu pudesse chegar até aqui hoje, né, a gente sabe bem que esse caminho foi pavimentado por muito sangue preto. Então, eu sou Tami, neta de Alaide, neta de Cornélia, neta de Jandira, filha de Zilda, e cheguei até aqui. Foram várias mulheres que me formaram, né? Sim. E fora todo o nosso contexto de grupo, de sociedade, né? O GLE10, encurtando um pouco a minha fala, construído por Sueli Carneiro, que é uma grande pensadora e filósofa, nada mais é do que uma sociedade secreta de mulheres negras, que ali compartilham, fazem estratégias. Então, quando eu falei que estaria aqui hoje, eu falei com algumas amigas, elas falaram, caramba, que legal, você vai estar lá. E essa construção não é só minha, essa construção é de todo um Egbé, de toda uma sociedade, de uma comunidade que me fortalece também. Né? Sandra aqui, com quem eu já estou aprendendo pra caramba, ela me fortalece. Então, é esse o caminho da importância do 20 de novembro. É o fortalecimento, é o conhecimento, né? É a discussão das pautas, é lembrar o quanto a gente já avançou e o que a gente mais precisa. É essa a importância do dia 20 de novembro. Tami, dentro desse contexto histórico, o que você acha que reflete ainda muito na sociedade hoje em dia? Quais são os pontos que você ainda vê desse preconceito com relação ao contexto histórico? Então, o racismo estrutural está aí, é a base, né? Um iceberg que lá nas profundezas tem toda uma construção, né? Florestan Fernandes, ele tem um livro, Florestan Fernandes, ele tem um livro chamado Casa Grande Senzala. Depois eu vou até confirmar o nome. E nessa construção, ele tenta tirar um pouco o racismo de uma pirâmide que foi feita justamente para que se pensasse da seguinte forma. O negro está na base da pirâmide, o africano, aqui. O indígena está no meio dessa pirâmide, tá? E o branco europeu colonizador está no topo, como parte central e dominadora. O negro na base, ele não é reconhecido como pessoa, ele é reconhecido como animal, tá? O indígena, ele é reconhecido como pessoa. E o europeu, como parte dominante, pensante, né, de toda essa estratégia. Então, já pensando nesse sentido que os nossos corpos negros foram animalizados, a gente já entende que desde 1500 para cá, a partir desse processo de escravidão, porque a nossa história não começa em 1500, a nossa história começa milenarmente. Mas, a partir desse processo de escravidão para cá, a gente já entende que a estrutura da sociedade foi feita para pensar o quê de nós? Que nós não somos capazes, que estamos ali como burro de carga. Né? E aí vem esses termos de mulata, né? Que são as mulas, que é um termo super pejorativo. Negrinhas, né? Estamos ali para servir, em condições sempre de subalternidade. Então, essa estrutura ela veio com essa camada do racismo estrutural, ensinando a população negra que nós não somos nada. E aos brancos que eles são superiores, né? Que eles estão ali para ser servidos. E nós para servir. Então, a partir dessa estrutura, a gente já entende o caminho que a sociedade brasileira caminha. É que a gente não é capaz. Então, o racismo ele já está aí, te mostrando. Nós tivemos avanços, as mobilizações dos movimentos sociais são importantes para isso, né? IPCN, MNU, né? São movimentos muito importantes, o próprio GLE10, Crioula, Reafro, e aí vem uma gama de organizações do movimento negro para que consigamos alcançar objetivos, né? Políticas de ações afirmativas para nós. Esse é o avanço, mas a gente sabe que ainda há o racismo,
quem dá o preconceito, não só racial, mas o preconceito com a nossa própria cultura, a religiosidade. Eu, enquanto mulher de axé, venho com as minhas características, que o meu corpo já fala por si, e isso aqui é proposital, para que as pessoas vejam o nosso caminho, a nossa forma de ser, que seja livre. Por muitas vezes, muitas pessoas, principalmente no interior do município, do estado, as pessoas se escondem, não mostram a sua cara, não mostram que são pessoas de axé, por puro preconceito, por não conseguirem emprego, por não conseguirem até terem amizade no seu próprio bairro, por vivermos numa sociedade extremamente cristã e preconceituosa. Mas não entrando por esse lado religioso, mas pensando no momento que o preconceito ele atrapalha a trajetória da população preta, né? Ontem mesmo eu estava numa roda de conversa e me perguntaram sobre os jovens negros. O que eles têm pensado por eu trabalhar com jovens. E aí eles muitas das vezes não se reconhecem como negros. Não tem letramento racial. E aí as pessoas até se assustam. Como não se reconhece como negros? Como? Em 2023. E aí a gente entende que o processo do racismo, muito inicialmente na vida das pessoas, ele vem a partir do momento que ela ingressa na escola. É o primeiro contato real com o racismo. É dentro da escola, a partir da primeira infância. São 20 anos da Lei 10.639, né? A lei que, né, pede para que seja ensinado a história da cultura afro-brasileira diaspórica de forma positiva dentro das escolas. Isso foi em 2003. Estamos em 2023. Esse avanço ainda não foi devidamente consolidado, não é realmente trabalhado pela dificuldade dos professores em falar, em trabalhar da cultura afro-brasileira. Então, inicialmente, para as crianças, já na primeira infância, o racismo ela já encosta nelas dentro da escola. É um longo caminho, né? É um longo caminho. E eu acho que o processo, como você está falando, o processo dos jovens, a questão da escola, conversando com pais, eu tenho uma filha pequena também, conversando com outros pais, e a gente escuta a vivência, e você fica impressionado como crianças pequenas, elas podem se ofender, mas elas não se ofendem, aquilo não está nela, não nasceu com ela o preconceito. Elas estão escutando coisas em casa. Então, assim, nós como pais, nós temos que ter essa conversa em casa, porque os nossos filhos vão refletir isso dentro da escola. Se você ensinar eles preconceito, eles vão refletir preconceito. Se você ensinar eles igualdade, respeito, é isso que eles vão refletir dentro da escola. Exatamente. Então, eu acho que realmente essa reflexão com relação ao sistema de educação, ao papel desses professores, a responsabilidade também do governo de dar treinamento para esses professores, né? Como você está falando, uma lei que foi instituída, você tem que vir também com toda essa formação e preparar esses professores, não é simplesmente também exigir que esses professores, porque eles também não tiveram esse conhecimento na escola deles e na formação deles. Não foram preparados. Exatamente, então é preparar e buscar e ver a educação e a escola desde lá do primário com esse papel importante. E falando desse assunto também, agora conversando um pouco com a Sandra. Sandra, entre todos os projetos realizados pela Amazônia Rio, vocês também têm uma grande frente da valorização da cultura afro-brasileira. Que projetos vocês têm com relação a isso? Tem também um projeto aqui com as comunidades quilombola de Araruama. Conta pra gente um pouco desse trabalho. Eu acho que a fala primordial é trabalhar a valorização dessa mulher negra. E o que fortalece, dentro do que a Tami falou, você ter uma história como eu tenho, de mulher negra para mulher negra. E quando você tem essa mudança, vamos dizer, uma ascensão dentro desse mundo que a gente está falando aqui, de preconceito, de racismo, e quando a gente fala de racismo no mundo negro, na comunidade negra, a gente está falando de falta de oportunidade.
Nós estamos falando de mulheres invisíveis. Mulheres que têm potencial e que muitas das vezes são escondidas, camufladas. E a proposta da Amazônia Rio é essa: trabalhar com essa mulher, fortalecer essa mulher, fazer com que ela se descubra desde o momento, desde que ela faz da cocada ao artesanato, à gastronomia, mas ela descobrir quem eu sou, o que eu posso é compartilhar e somar. Eu acho que hoje isso é uma das falas mais importantes que nós estamos vivendo. Foi o que a Tami falou. Quando eu trago essa identidade para mim, você olha para mim e fala, muitas das vezes, ela conseguiu. Eu vou conseguir. Quando a Tami falou sobre como ela se veste para mostrar quem é ela, então isso me reportou. Mostrar quem você é. Então, falar da Amazônia Rio hoje é falar de meio ambiente, é falar de sustentabilidade, é geração de renda através desse resíduo. Como assim, Sandra? Porque ainda estamos vivendo um momento que a maioria das mulheres, principalmente no que tange mulheres negras de territórios, de comunidades que não têm como começar o seu negócio. Nós estamos vendo que houve um momento de mudança a nível de algumas políticas públicas, mas aí a gente ainda vive essa mulher lá do quilombo, que não tem transporte, que não chegou tecnologia, que ela não tem oportunidade de ser capacitada, que ela tem que andar a pé. E não só do quilombo, mas de outras comunidades. E que isso ainda, às vezes, fica meio que escondido por causa dessa mídia que nós estamos vivendo. Então, essa mulher, ela ainda se torna mulher invisível. E aí, como é que eu vou falar de racismo, como é que eu vou falar de mudança, como é que eu vou falar de empreendedorismo, se ainda tem uma fatia querendo me esconder, querendo fazer com que eu seja omissa? Sandra, essas comunidades quilombolas que você conhece aqui em Araruama, como é que elas estão hoje com relação à cultura, à história? Você acha que elas estão amparadas? Como é que elas estão? A questão hoje não é nem a questão de estar amparada. Eu acho que a questão hoje é o que a gente está falando aqui. Eu acho que as mulheres hoje, desses quilombos, elas estão se espelhando em mulheres que estão fazendo acontecer. Porque o que acontece? Elas, às vezes, buscam uma oportunidade, essas oportunidades, elas ainda estão distantes, mas o que eu vejo que está fortalecendo, quem é que está fazendo acontecer? É essa mulher que eu vou me espelhar, é essa mulher que eu vou buscar. E eu acho que o que eu percebo hoje, não sei se a Tami vai concordar comigo, falar dessa busca, dessa transformação, dessa oportunidade, a gente tem que falar a nível estadual. Quando nós temos lá, né, as leis, algumas instituições a nível estadual e federal, como tivemos agora, né, um evento em Brasília, alguns meses atrás. Então é lá que essas mulheres foram lá buscar esse empoderamento, essa mudança. Mas, às vezes, a nível local, ainda falta acontecer. Eu estou falando de um modo geral, eu estou falando de outros quilombos existentes, como nós temos em Cabo Frio, como nós temos em Búzios. Vamos falar de Costa do Sol, porque eu acho que vocês estão aqui diante de duas mulheres que hoje atuam na Costa do Sol. E que em alguns municípios há uma diferença de um para o outro, mediante algumas características, ou até mediante a gestão. Mas ainda temos essa distância. Mas eu percebo que as mulheres negras, quilombolas, mulheres que têm história, que têm sangue na veia, que têm identidade. Vou falar outra coisa para vocês. Independente de ações afirmativas, independente de políticas públicas, quem nasce com uma história vai ter história. O que ela precisa é de fortalecer essa história para que ela não caia em esquecimento. O que ela precisa é que essa nova geração que está vindo agora, tipo assim, precisa de saber qual é a minha história para que eles não se percam nessa história. Mas a história... Quem tem uma história, você não consegue apagar quem tem história. Arrasou. Muito verdade isso. Muito
verdade. Tami, você atua também com mobilização social e é produtora cultural. Sim. Qual a importância da cultura da representatividade negra na sociedade? Vimos que você realizou um projeto de fotografia com essa temática. Conta um pouco pra gente. Sim, sim. Pegando um pouco da fala da Sandra, né? As primeiras empreendedoras do Brasil foram as mulheres negras, né? As mulheres, as baianas do acarajé. As mulheres negras já empreendiam, elas já fortaleciam suas famílias, seus homens, já sustentavam casas, enquanto as mulheres brancas estavam em casa sendo sustentadas. Então, é importante a gente ver esse processo histórico, porque a gente já estava se movimentando. O movimento negro, mas as mulheres são as pretas em movimentos, né? A gente já estava se movimentando nesse processo de construção da nossa identidade, do fortalecimento econômico, né? Então, quando a gente pensa em empreendedorismo, eu me coloco nisso porque eu sou fotógrafa, apesar de ter formação de jornalismo, porque foi uma área que eu não consegui ingressar. Muitas das vezes, quando eu batia na porta para pedir um emprego no Rio, era uma questão de que me olhavam de baixo em cima, menina, quem é você? Qual é a sua câmera? Você sabe fotografar mesmo? Era uma questão de que o meu estereótipo tirava toda a minha qualificação. E isso porque, na época, eu ainda me colocava uma preta de cabelo alisado, porque eu entrei dentro de um padrão para ser aceita. Quando eu me retirei desse padrão, porque eu me recusei a estar nesse padrão para ser aceita, as dificuldades aumentaram, porque você começa a trilhar um caminho de reconhecimento onde as pessoas não compreendem o seu processo, até então. O Reis e Rainhas, que foi o projeto que você citou, né? Descendemos de Reis e Rainhas, estudos fotográfico itinerante. Ele veio a partir desse processo de reconstrução do meu eu, da minha identidade, e de poder mostrar para outras pessoas que elas também podem recuperar a identidade delas. É um estúdio fotográfico itinerante, né, com um conceito totalmente africano, onde eu fiz a parte da economia criativa circular dentro da comunidade onde eu moro, que eu moro dentro do Monte Alegre 2, lá no Jardim Esperança, né, próximo ao jardim. Então, eu contratei costureiras, os próprios crias, né, que eu chamo os alunos do projeto de crias. 4 foram contratados, todos eles receberam para estar lá. Todo equipamento, todos os tecidos africanos foram comprados para que as pessoas se identificassem ou voltassem num pensamento de que, caramba, que tecido é esse? Me remete a algo. Mas o que é isso aqui? Eu levei alguns acessórios, levei búzios, levei frutos do dendê. Muitas pessoas não conhecem o dendê, o fruto, né? Impressionante. Levei o dendê, levei alguns objetos de temática africana para que as pessoas tivessem a curiosidade mesmo de tocar e perguntar. Desenvolvi um mapa geográfico que mostra o continente africano e dos países daquele continente, da onde saíram os negros africanos que vieram para o Brasil na região da costa, né, da região de Cabo Frio, que era tudo Cabo Frio, não existia essa subdivisão. E aí houve essa procura de entendimento, mas isso aqui, a gente veio daqui? Sim. E aí, mas não era um país, a África? Eu falei, não. É um continente inteiro com diversos países, com diversas nações e etnias. Não somos todos iguais, somos muito diversos, com diversas línguas, diversos jeitos de ser, são multiculturas. Isso causou um espanto, porque se é difícil você entrar com conhecimento dentro das comunidades, vou dizer, no município do Rio de Janeiro, que é um município muito grande, que essas discussões já estão mais do que debatidas, imagina você trazendo para o interior, onde as pessoas realmente não têm acesso a essas informações, não estão buscando mesmo, porque a prioridade é pagar conta e comer, né? Primeiro a gente tem que sobreviver para depois a gente alcançar outros patamares. Essa necessidade veio a partir desse pensamento, né, dessa ideia que eu tive, e dos editais, né, de fomento à cultura, aonde eu apresentei esse mesmo projeto em 4 praças periféricas de Cabo Frio.
Não atingi todo o público que eu gostaria de atingir, eu gostaria de reapresentar esse projeto em um outro edital, para que eu tivesse mais amplitude, principalmente dentro das escolas. É uma necessidade muito grande ocupar as escolas, porque é onde a gente tem o maior público, né? Enquanto mobilizadora social, fazer a mobilização social, trabalhar com direitos humanos, trabalhar com enfrentamento é adoecedor, porque nem sempre a gente está disponível mentalmente para acolher, para transformar vidas, para levar conhecimento. A gente também precisa desse retorno, mas eu tenho a plena consciência que hoje eu sou referência para muitas pessoas, então eu não posso falhar. Eu não posso fraquejar. Eu tenho que me manter forte para continuar, né? Então, o movimento social, ele exige do seu corpo, da sua vida, do seu intelecto, da sua disponibilidade. Você está no enfrentamento, porque as pessoas vêm falar com você, olha, está acontecendo isso, isso e isso, não sei o que está acontecendo, e você precisa falar. E você é a nossa representante. É um enfrentamento que é importante acontecer. Muitas pessoas já fizeram, já estão fazendo. Mas eu estou chegando agora. E eu vendo essa necessidade de ser porta-voz de pessoas, eu não tenho como parar, né? Ser uma mobilizadora social é você movimentar toda uma estrutura da sociedade. E Angela Davis, ela já falava isso, né? Quando a mulher se movimenta, toda a estrutura de uma sociedade se movimenta junto com ela. Então, todos esses livros que vocês estão vendo aqui fazem parte da minha formação. Esse, especialmente, que é Mulheres, Culturas e Política, foi o primeiro que eu li, porque a minha parte... Quando eu comecei a me reconhecer como mulher negra, de fato, e conhecer o letramento racial, foi a partir da minha maternidade. Foram mulheres me cercando, me apoiando numa rede de apoio dentro de um grupo chamado ISTA, que é um grupo de apoio a mulheres, que a Thaís Oliveira, que é professora de Educação Física da rede, falou, Tami, lê esse livro aqui. Foi o que transformou a minha vida. Então, foi a partir de mulheres que eu comecei a me reconhecer, entender minha identidade, minha origem, mesmo já sendo negra, retinta, dentro de uma sociedade racista, ainda assim não tinha essa consciência. Então, estar dentro de uma sociedade, dentro das favelas, das comunidades, falando com as empreendedoras, trabalhando com fotografia, porque a fotografia é o poder que a gente tem na mão, né? A fotografia, ela é uma forma de expressão, não só artística, mas ela denuncia, ela mostra a desigualdade, ela mostra a beleza, ela mostra tudo. Desde o período das guerras, a fotografia é um documento, e é isso que eu passo para os meus crias do projeto. Vocês têm uma arma na mão, vocês têm que saber lidar com elas. Por muito tempo eu só tirava foto de festa de aniversário, casamento, e aquilo já não estava mais fazendo diferença na minha vida, não era o ideal. Era só uma forma de ter dinheiro. E já não fazia mais sentido para mim. Quando eu comecei a pegar pautas realmente que fizessem sentido na minha vida, eu falei, cara, então é isso. A fotografia é isso. Olha o poder que eu tenho de poder passar informação, de documentar, trazer a memória. E aí eu comecei a transformar essa minha visão, a minha arte, porque até para me reconhecer enquanto artista foi difícil. Porque são tantos enfrentamentos, camadas de processos de dificuldade, de você conseguir fazer uma faculdade, você conseguir fazer um curso, pagar a conta, sobreviver, cuidar de filho e estudar e empreender, porque para empreender você tem que dar conta de tudo isso e estar na rua vendendo o seu peixe. E se empoderar a partir dos problemas que vêm acontecendo na sua vida, mas você precisa empreender. Estar como empreendedora hoje, num lugar, por exemplo, onde eu moro, não tem CEP. Já é uma dificuldade. Como é que eu tenho uma MEI? Como é que eu vou conseguir me legalizar? Aonde eu moro, não tem saneamento básico. Como é que eu vou receber um cliente? Eu tenho um estúdio em casa. Se eu tenho tráfego na minha porta, como é que eu recebo? Quais são as dificuldades que essas mulheres negras empreendedoras estão enfrentando para conquistar o seu lugar no mercado de trabalho? Porque o empreendedorismo faz parte do mercado de trabalho.
Porque você está investindo, você está comprando, você está consumindo, você está ali apresentando a sua arte. E eu vejo que, desde sempre, né, as mulheres negras estão sempre nos trabalhos manuais. Foram esses nossos lugares. As artesãs fazem os trabalhos manuais. E eu acho que desde esse período, né, para cá, e a gente entendendo esse processo histórico, por isso que a gente não tem essa valorização, porque eu também me coloco como uma artesã. Sim. Compreende o processo, que é mais complicado? A interseccionalidade, ela mostra, é um conceito que mostra as camadas de racismo e preconceitos e dificuldade que as pessoas negras passam. Se você é branco, você pode ser branco, e aí você pode alcançar almejar o sucesso, pode fazer a sua faculdade, trabalhar, você vai ser bem quisto, você vai ser bem aceito, você está dentro do padrão europeu, né, com essa ideia europeia. Mas se você é negro, você já sofre camadas. Se você é negro retinto, você sofre preconceito por ser mais escuro. Mas se você é uma pessoa negra de pele mais clara, obviamente, através do colorismo, que explica muito bem isso, você recebe menos preconceito. Mas se você é negro, é morador de favela, periférico, aí recorte de gênero, se você for mulher, você já... Dentro de um mercado, você já vai caindo lá na pirâmide, né? Já vai descendo. E são várias camadas que a gente vai vendo que impede da gente alcançar. Ah, mas eu vou me apegar só a isso? Só essas problemáticas sociais? Não, mas isso explica. Explica a sua dor, explica a sua dificuldade, isso nomeia os problemas. A gente está sempre passando por cima, mas isso nomeia. Você entender que existe um racismo estrutural, você entender que existe a interseccionalidade no racismo, você entender que o colorismo ele atrapalha você desde o momento que você está lá numa fila de emprego ou numa entrevista lá e vai ter a loura, a morena, porque chamam a morena, Parda. e a parda e a retinta. Mesmo estando num processo igual de conhecimento, a branca ela vai ter mais privilégio de estar ali e ser reconhecida como alguém que é capaz do que a retinta. Então, isso precisa ser explicado. Não é o mimimi, porque as pessoas falam mimimi resumindo um problema que é social, que está aí. Não adianta você fingir que não está vendo, botar debaixo do pano. A gente precisa mostrar essas problemáticas. Então, eu gostaria até de aproveitar seu gancho, desculpa te interromper. E assim, essa tua fala, ela é muito forte, que quando você fala dessas mulheres que estão ali em busca de uma vaga, e aí que se tiver essas retintas ou essa negra, e aí tem alguém do outro lado que diz assim, seu currículo é para que vaga, meu amor? Não, eu sou advogada, eu sou uma designer, porque essa negra ela não tem oportunidade nem de falar quem ela é, porque quem está do outro lado está vendo que ela, como se ela estivesse ali em busca somente de uma vaga para serviçal. Exatamente. E existe um outro ponto fundamental, quando dependendo de quem está do outro lado da mesa e que pega o seu currículo, ou o meu currículo, ou o currículo de Maria. Que currículo é esse? Não. É superior ao meu. Não, isso aqui vai ser minha sombra. Próxima. É isso. E vamos falando ainda, né, de empreendedorismo, né, da importância. Sandra, como trabalha com a Amazônia Rio, com moda, artesanato e arte, né? Queria saber como é que isso tudo fortalece e dá visibilidade para as mulheres negras das comunidades quilombola. Eu, inclusive, estou usando aqui um brinco, ó, que você me presenteou. Você sabe que eu adoro os seus trabalhos, né, do seu coletivo aí de artesãs. Queria que você falasse um pouquinho da importância disso e como que isso dá visibilidade para essas mulheres. Primeiro, que você já deu a palavra mágica, visibilidade. Estamos falando de mulheres invisíveis, né? De uma certa forma. Eu até gostaria de aproveitar a fala da Tami, quando ela falou dessa questão, não tenho o CEP, não tem o saneamento. Eu gostaria de trazer uma pauta junto com esse empreendedorismo, vamos aqui no gancho, que a gente acaba se identificando. Sim. Vivemos problemas semelhantes, né? E que só mudam
de endereço e de ator ou de atriz. Essa fala da Tami tem uma fala que ela ainda é nova, vamos falar que ela é nova, que é a questão sobre a questão do meio ambiente. Racismo geográfico. O racismo geográfico. Quando a Tami falou isso, a questão desse meio ambiente que a gente também precisa de fortalecer e de falar dessa fala, porque o nosso povo, a nossa comunidade, ela também precisa de saber disso. E aí, como assim, Sandra? Quando a gente pega a fala da Tami, quando a gente liga a TV e que aí há uma chuva, que há um desmoronamento, que essas casas são derrubadas, e isso nós estamos falando dessa questão desse meio ambiente racista, desse meio ambiente geográfico, que atinge um outro público. Não é o público da área urbana, não é o público da área nobre, mas é o público que está lá e que a gente ainda tem que ouvir. Para que ele fez a casa dele lá? Não sabia que era morro? Não sabia que ia deslizar? Aí eu vou parar aqui e deixar a reflexão para que algumas pessoas se coloquem no lugar da outra. Se as pessoas querem fazer casa e colocar as suas famílias em risco, se as pessoas não estão em busca de uma luta através desse empreendedorismo, dessa mudança. E aí eu vou aproveitar essa fala que você fez aí do empreendedorismo e um gancho da Tami. Na semana passada eu estava palestrando, né, lá no Jockey Club. E não tinha como. Isso não tem nada a ver com quem organizou o evento, porque eu aprendi a respeitar aquele homem, aquele empresário, mas eu tive que observar ao redor daquele evento, com mais de 40 palestrantes durante o dia todo, quantas negras tinham. Porque aí quando você atua na área, todas empreendedoras, já que estamos falando de empreendedorismo, mas no montante, vamos botar de 80 mulheres palestrantes durante todo o dia, porque era um bate-papo, então, quantas negras tinham? Quantas negras tiveram que ultrapassar, e ainda ultrapassam barreiras dentro do que a Tami falou, até chegar em um lugar que tenha CEP? Porque falar de empreendedorismo é falar do que a Tami falou. Aonde é seu ateliê? Eu vou enquanto eu não digo o endereço. Quando eu digo o endereço, será que aí eu vou mudar essa história, essa logística? Será que não dá para você vir até a mim? Exatamente. Então, falar de empreendedorismo é isso aí. O atendimento já que domiciliar, né? Dentro do tema de consciência negra, de racismo, de mulheres afroempreendedoras, e aí hoje falar de mulher quilombola, legal. Essa mulher negra, vou continuar na minha fala. Essa mulher, ela está conseguindo essa resistência, esse apoio com essa esfera a nível governamental, estadual, federal e de instituições que apoiam. E aí onde é que a gente identifica isso? Você vai fazer uma pesquisa de alguns quilombos, pelo menos eu acompanho muito o quilombo do Feital, né? Tenho recebido alguns convites para chegar até lá, mas ainda não consegui, e não sei se Tami tem outro para ter como referência. Em Cabo Frio temos 12 quilombos, Ó. Botafogo, na região, Botafogo, Maria Joaquina, 12. São Jacinto, Ibicinha, que também Búzios. Temos Baía Rasa. Formosa, Rasa, Quilombo Caveira. Eu tenho um trabalho de pesquisa de mapeamento dos quilombos, né? E depois a gente pode falar sobre isso. É muita história. Mas interessante quando você fala de quilombo, né? Houve uma época muito recente em que as pessoas falavam que são os quilombolas, eu sou remanescente quilombola, descendo de quilombolas. Ninguém descende de quilombola, porque ser quilombola não é uma questão genética. E isso já falava meu amigo, historiador e pesquisador PR de Cristo, que também faz parte do coletivo. Não é uma questão genética. Somos negros vindos de diáspora transatlântica até aqui. O quilombo é um ponto, um território de resistência. Então, o primeiro quilombo, né, do estado do Rio
Morro da Providência, que hoje é uma região periférica, favelada. Então, eu, enquanto mulher periférica negra, eu me considero irmã de uma quilombola, porque eu também venho de um processo de resistência. Por que que hoje as favelas não têm os mesmos recursos que os quilombolas estão acessando? Me explica? Isso aí. Isso é uma briga que eu estou comprando, tá, gente? Mas é uma questão que a gente precisa avançar. Há um incentivo territorial para os quilombos? É excelente, tem que ter. A gente tem que melhorar a vida das pessoas. E é um direito. É um direito. Mas e as favelas? Quais são os direitos que nós, favelados, temos, efetivamente, com o apoio do governo federal, estadual e municipal? Quais são os apoios? Por que somos tratados diferentes? Me veio esse questionamento há algum tempo. Não desmerecendo a luta quilombola, jamais. Eu acho que todos temos direito de acessar. Mas por que essa dicotomia? Será que vamos entrar em enfrentamento entre os irmãos? Não, né? A gente não pode. Nós, pretos periféricos, assim como os quilombolas, que são pessoas negras em territórios periféricos, periferia no sentido de falta de acesso a saneamento, aos serviços básicos de saúde, à segurança, à moradia, porque a luta é pela moradia, pela conquista da terra, titulação, e isso é efetivo. Porém, dentro das favelas, a gente também sofre isso. Qual é a dificuldade da gente acessar os mesmos direitos? Qual é a diferença entre nós? Entende o raciocínio? Então, eu fico pensando nesse questionamento hoje, estando dentro de um território periférico. Eu falo que Monte Alegre, Jardim Esperança, é a periferia rural da cidade, porque lá você tem a favela, mas você tem o tiozinho que planta, tem o porco passando na sua porta, tem o boi pastando, tem o cavalo passando, tem os meninos andando nos cavalos, tem as cavalgadas, que é uma cultura regional que não é falada. As cavalgadas são uma forma de expressão cultural de dentro das periferias rurais. E você não vê essas expressões sendo faladas. E o ponto de memória, que é o coletivo, a gente traz um mapeamento, a gente faz um mapeamento dos pontos históricos periféricos da região. Porque os pontos históricos privilegiados já são mais do que divulgados. Mas e os periféricos, que falam da nossa história? Eles não são divulgados dentro das escolas. E a gente está montando um acervo muito grande desses pontos periféricos, dessas histórias que estão sendo devastadas pelas construtoras que estão chegando e construindo condomínios maravilhosos em cima dessas histórias. Então, é um ponto a se pensar, né? Até me perdi no fio da meada da Não, a palavra estava comigo. Mas eu vou aproveitar essa tua fala. O que se tornou interessante? A nossa pauta estava em cima do empreendedorismo. E aí você trouxe o contingente, o número de quilombos na Costa do Sol. Vamos colocar assim. E aí, quando São mais de 12, tá? São mais de 12, né? Porque a gente pegar em Araruama, nós temos 2, mas aí se a gente pega os 12 que você falou, entra Búzios, entra outros. Imagina, então, vamos voltar. Falar de empreendedorismo dentro dessa fala do quilombo. O que acontece hoje? Tivemos um avanço? Tivemos. Como assim, Sandra? Porque primeiro avanço é o que a gente está falando, que esse quilombo ele passou a ter essa identidade dessa fala do empreendedorismo a partir do apoio da esfera governamental, estadual, federal e instituições que chegaram para representar os quilombos na fala do empreendedorismo, como eu estava falando antes com vocês, de algumas redes que, por coincidência, nós duas fazemos parte de algumas redes de mulheres e que dessas mulheres, na sua grande parte, são empreendedoras. Mas falar de empreendedorismo hoje, do quilombo, dessa visibilidade, dessa busca, a gente tem que acreditar e falar o positivo. Qual é o positivo? O positivo é que hoje, quando nós temos algumas atividades, eventos culturais no nosso município, em outros municípios,
nós estamos vendo a participação do Quilombo. Então, esse é o primeiro avanço. Então, tem uma participação cultural, seja de um projeto de música, seja de um projeto de gastronomia. Mas e aí, Sandra? E aí é fortalecer esse empreendedorismo. Como? Com formação, com qualificação, criar essa identidade para que ela não se perca. Então, hoje posso falar dessa mulher que eu aprendi a amar, minha querida Vera, que faz parte do coletivo da Amazônia Rio, que é lá do Quilombo de Prodígio. E aí, quando eu olho para a Vera, eu vejo uma empreendedora não voltada em si para o artesanato, mas hoje dentro do coletivo, ela representa a gastronomia quilombola. Então, Tami, daqui a alguns anos, quem é que vai saber o que é sola? O que é um biju? As comidas quilombola, essa comida que traz afetividade, que traz memória, é isso que nós ainda não temos. Nós temos uma abertura de oportunidade para que eu participe, mas falar de empreendedorismo quilombola, aonde está quem olha para mim e diz, eu preciso preservar a sua identidade. Eu preciso preservar a sua história empreendedora. Eu preciso olhar para aquela comunidade local, que, por exemplo, hoje ali deve ter em média 40 e poucas famílias, só ali. Mas aí quando a gente, como eu estava conversando, e aquelas meninas, e aquelas adolescentes, elas estão sendo preparadas para dar continuidade a essa história, a essa identidade, a essa gastronomia? Então, falar para mim desse empreendedorismo nós ainda não temos essas políticas públicas para que a gente venha preservar esse empreendedorismo que tem uma história, que tem uma identidade, que tem uma diferença. E assim, a gente percebe quando a gente vamos colocar Nordeste, né? Falar de Salvador, falar de Recife, falar de alguns estados que essa cultura, ela é pertinente, ela é presente, ela tem um investimento. Então, assim, é interessante quando a população local sabe que existe, sabe que tem e que ela passa a conhecer. E aí eu também não posso ter a fala, eu vou fazer, porque a Tami vem de Cabo Frio, vem do Rio de Janeiro, para saber que aqui tem. Não, eu vou começar a fazer para que essa história, no meu município, no meu território, na minha localidade, ela tenha um legado. Então, falar de empreendedorismo de Quilombo é falar hoje do presente, mas pensando no futuro. Quem é que vai dar continuidade a esse histórico, a esse legado? O futuro é ancestral, né? O futuro é ancestral. Isso é muito importante, é manter, né, como você falou, né, as meninas, as jovens lá do Quilombo, elas precisam estar sendo preparadas para dar continuidade, porque senão isso cai no esquecimento, daqui a pouco, como você falou, quem vai saber eu só sei comer, o que você gosta de comer? Arroz, feijão e batata frita. Exato. Você já comeu biju? Você já comeu sola? Como é que é feito? Você sabe? Ué, folha de bananeira? Tem a Dona Rosa da Farinha, né, que é uma história muito interessante dessa senhora quilombola, e que é cultivado lá em Cabo Frio, a história dela, a forma que é feita a farinha, tem até uma cantiga que fala, né? Então, manter essa cultura, né, essa parte, porque a cultura étnica ela é muito importante, porque a gente teve o apagamento da nossa cultura. E quando a gente fala desse processo do Quilombo, também me incluo nas religiões de matriz africanas, né? Que mantém uma cultura ancestral muito forte, ainda com a linguística ancestral, que é o Yorubá, o Banto, o Nagô, o Jeje. Então, a gente mantém com a sabedoria oral, porque foi assim que chegamos até aqui, com todos esses ensinamentos, a partir da oralidade, que é a característica da cultura afro-brasileira diaspórica. E as comunidades de matriz africana mantêm a sabedoria, conhecimento de folha, que também é um conhecimento dos povos originários, dos indígenas, né? Mas se tratando de matriz africana e diáspora de África, a gente fala sobre a comida, a língua, né? A forma de dançar,
a construção de hierarquia dentro das casas de matriz africana. Isso tudo são ensinamentos vindos de lá para cá e que a gente mantém. É uma construção étnica e linguística. Então, assim, a sociedade ela é formada a partir dessa construção linguística, né? E precisa ser preservada. E quando a gente fala dessa estrutura racista preconceituosa, o não reconhecimento das casas de matriz africana é uma problemática, porque também é um apagamento, né? As invasões que acontecem dentro dos terreiros que a gente precisa denunciar, né? Teve uma senhora que é mãe santa e é quilombola, que foi morta na Bahia, assassinada. Agora eu esqueci, Dona Bernadette, se eu não me engano, posso estar falando o nome errado, mas é uma gravidade. Isso é gravíssimo, é o apagamento da gente, né? E interessante porque nós somos instruídos a não nos mostrarmos, principalmente quando se fala de matriz africana, candomblé, umbanda, de não mostrarmos quem somos de fato para que não soframos o preconceito. Mas aí, tá me pegando seu gancho, quando a gente traz ainda, só para concluir essa fala do empreendedorismo, aí eu vou em cima dessa fala da Tami, que é super importante, que é aí onde o que a Tami reportou agora, entra mais uma vez a fala do empreendedorismo. Aí eu levo ele para criar essa identidade através da roupa, através dos adereços, Exatamente. através dos acessórios. E aí eu vou fazer uma pergunta, não me respondam. Aonde a gente encontra? Então, falar de empreendedorismo quilombola, vamos pensar em criar essa identidade? Não. Vou trazer uma outra pauta. Não precisamos criar. Ele já existe. O que eles precisam é de um apoio, o que eles precisam dessa formação, o que eles precisam do fortalecimento do que eles já têm, criar esse pertencimento neles, fortalecer. Não temos que criar mais nada. Se nós temos já uma identidade, se nós já temos um território, então vamos fortalecer esse afroempreendedorismo no que diz respeito ao quilombola, através da identidade, falando da cultura, da moda, da gastronomia, através dos acessórios, através das suas roupas, dessa identidade. E isso a Amazônia Rio também tenta trazer. A questão da moda, a questão desse acessório, a questão desse artesanato. Aí vou fazer uma pergunta para vocês. Olha em cima da mesa. Estamos falando de afroempreendedorismo. Estamos falando de quilombola. Olhe para aquela boneca. É linda. Isso é empreendedorismo. Isso é falar de mulher negra. Isso é gerar renda. Isso é criar identidade. Vou deixar uma outra pergunta no ar, não quero que ninguém responda, principalmente Tami, que eu descobri que é a mulher da leitura. A gente está fazendo assim uma boa soma, porque ela vem com a parte da leitura, desse aprendizado, e eu venho com a parte do que mais me tange, porque eu trabalhei com essa área não só aqui, mas em outras regiões. Mas o que eu quero fechar? Olhar para essa boneca é trazer um resgate a essa identidade, é falar de empreendedorismo, é falar de oportunidade. A sua palavra mágica, visibilidade. Não vamos criar, vamos fortalecer o que já existe. E eu vou deixar uma pergunta aqui muito pertinente, Tami, ninguém pode responder, é para reflexão. Quantos anos nós levamos para ter uma boneca negra? Só isso. É importante demais esses questionamentos. E fiquem aí no ar, né? Tami, vamos falar agora de Conselho Municipal de Audiovisual, no qual você é conselheira, do município de Cabo Frio, né? E quais são os desafios de fazer cultura na região dos lagos, no interior do Rio de Janeiro? Mais um podcast aí, gente. E um copo com água com açúcar. Vamos fazer mais um episódio. E um copo com água com açúcar. Estar nessa cadeira, nessa representação é importantíssimo, né? Fazer cultura na região dos lagos é difícil, né? O primeiro desafio que a gente encontrou
né, antes de entrar no conselho efetivamente, foi fazer um mapeamento dos artistas, principalmente dos artistas periféricos. Acho que muitas das vezes as pessoas não se reconhecem como tal. Segundo, foi conseguir construir uma reunião para que a gente pudesse falar, propor pautas, porque ainda existe esse empoderamento das pessoas entenderem que a fala da sociedade civil é importante para a construção das leis, do caminho a ser seguido. Né? E isso eu falo sobre mim pessoalmente, porque eu também tive essa dificuldade ainda de entender que a minha fala era importante. Depois que eu entendi que a fala era importante, já era. Não parou de falar mais. Não parei de falar mais. Isso eu devo a Dona Margarete. Dona Margarete Ferreira, doutora e advogada. Maravilhosa. E importante dizer isso, porque o Conselho Municipal de Cabo Frio ele funciona, nós temos reuniões toda a primeira segunda-feira do mês, porém, né, a gente agora com esse incentivo, né, do MINC, com os editais que estão vindo com valores ótimos, principalmente para o audiovisual, que é o valor maior que tem dentro das faixas de cultura, das diversas formas de artes, o audiovisual é o que tem o mais fomento, o maior fomento, né, o valor maior, principalmente audiovisual. Então, a dificuldade maior é entender, o governo municipal entender que a cultura faz parte da economia da cidade. Ponto. Os editais já estão prontos, o que precisa agora é serem liberados. A gente tem um prazo aí para cumprir até final de 2023, esse ano, dezembro. Esse dinheiro tem que estar na conta. Então, o que a gente está esbarrando agora nessa problemática da Paulo Gustavo, que é o que está em voga, né? É a liberação dos editais, com tempo hábil para o fazedor de cultura conseguir fazer a sua inscrição, captar, né, os outros artistas ou empreendedores, enfim, equipe, comércio né? local e equipe para que faça acontecer essa produção. E liberar o dinheiro até dezembro. Então, a gente não tem tempo hábil, na verdade, mas o Conselho Municipal ele funciona. Ele funciona bem, a gente tem articulado bastante, proposto ideias, principalmente para a parte periférica, que é a minha fala principal, que é um olhar para o Jardim Esperança, que é um ponto periférico importante da cidade, onde a gente tem diversos bairros em torno, onde a comunidade periférica está, e é aquela comunidade periférica que precisa beber da fonte da cultura. Eu tenho até eu descobri um escritor e poeta negro há pouco tempo, e é impressionante como a gente desconhece a nossa cultura, né? Os nossos, que é o Solano Trindade. Solano Trindade tem uma poesia maravilhosa. Se eu pudesse, eu falaria aqui, mas eu não tenho ela escrita. Mas depois eu posso botar nas redes. E ele fala a seguinte coisa: pesquisar nas fontes de origem e devolver em forma de cultura para a sociedade. Solano Trindade. E a gente precisa devolver a cultura para quem precisa beber da fonte. Muitas das vezes, quem está fazendo a cultura na cidade e levando para os lugares de privilégio são as pessoas que estão lá, na zona rural, que são os quilombolas, que vão apresentar lá no espaço de privilégio, no centro da cidade. Né? Quem está lá dentro da favela, que vai apresentar, fazer a sua capoeira, fazer seu rap, seu slam. E aí, quando a gente precisa levar esse conhecimento, essa cultura para dentro das comunidades, a gente não tem incentivo. Porque as pessoas que estão ali não estão bebendo da fonte, desconhecem seus próprios vizinhos enquanto artistas, potencialidades. Eu falo para os meus crias, vocês são um universo. Cada um de vocês são um universo diferente. Não se comparem. Você possui a sua porção de criatividade, a sua porção de potencialidade. Então, quando você entrega essa condição para esses adolescentes, para esse fazedor de cultura, com verba, porque a gente tem que ter verba para fazer cultura, porque não se faz cultura de graça, a gente consegue potencializar toda uma região, todo um território. Então, entregar Paulo Gustavo nesse momento vai fazer com que a gente consiga gerar verba, vai contratar a moça que faz a quentinha, vai contratar o moço do som, vai contratar o segurança, o pessoal que tem um comércio ao redor vai vender sua água, vai vender sua bebida, vai vender o seu hambúrguer, o seu x-tudo, no entorno daquele acontecimento que está tendo ali.
Então, é gerar verba, é gerar economia criativa, fazer essa distribuição e entregar a cultura. Entregar conhecimento, porque cultura é conhecimento. Na época da pandemia, da Covid-19, o que aliviou as tensões? Foram os shows das lives. Os artistas que estavam ali atuando para descontrair os outros. Acabou a pandemia, e aí? Às vezes, o que atrapalha o andamento do processo cultural nas cidades é o governo. O governo municipal precisa compreender que a cultura local precisa ser fomentada. E isso é uma palavra muito direta para o governo municipal de Cabo Frio, que é importante que se veja a cultura como forma de empoderamento, emancipação, de potencialidade. A Paulo Gustavo, ela veio para isso. Sim. Ela veio para isso. E quantas coisas a gente precisa pesquisar e fomentar dentro dessas regiões, porque o audiovisual ele pode trazer um bom documentário de estudo, de pesquisa até para os professores. Um conteúdo que vai gerar ali conhecimento e pode ir para fora do país. A gente também tem que pensar fora da nossa casinha. Então, aproveitando você, e que na maioria das vezes, dependendo da localidade, isso já acontece. Porque só que quem faz é o produtor, vamos dizer, é a Tami. A Tami correu atrás, ela conseguiu um patrocínio e aí ela acaba levando o nome de Cabo Frio para outros lugares. Mas a Tami produtora. Sim, e na cidade nós abrigamos vários produtores culturais. Muitos artistas. O próprio K.O., que é um grande pintor da cidade, hoje está expondo em Portugal. Sim. Né? Então, assim, a gente tem potências dentro do município. Margarete Menezes, a ministra, disse num vídeo da Paulo Gustavo, eu estou como delegada na conferência estadual esse ano. Final do mês eu estarei no Rio representando a área da cultura na conferência. E ela disse que 10% do valor precisa ser destinado à construção ou manutenção de espaços culturais dentro da periferia. Então, a gente vai brigar por isso, porque existe 10%. Eu quero esses 10%. Eu quero esses 10% sendo construído dentro da comunidade, para que a comunidade se sinta pertencente de um espaço cultural efetivo e material, para que nenhum outro governo municipal possa mexer nesse espaço, porque é nosso, por direito. Nós não nos sentimos à vontade dentro de um espaço fora do nosso território. É ruim? A gente precisa ocupar, botar o pé na porta? Precisamos. Mas também precisamos ser reconhecidos como ponto importante na cidade. Porque quem acende a luz 5 horas da manhã não é quem mora no centro da cidade. É quem sai lá da periferia vai acender a luz do centro da cidade. São as empregadas domésticas, são os varredores de rua, os porteiros, são eles que acendem as luzes. Se a gente não garantir que essas pessoas tenham acesso à cultura, tem algo muito errado acontecendo. Se a gente fazer o apagamento dessa história, fingir que não está vendo, tem algo muito errado acontecendo. A gente precisa tirar essas pessoas do poder. Porque não está falando por nós. Nós somos a maioria. Enquanto não entendermos que somos a maioria, nós não vamos fazer a diferença nesse país. E pensando de um modo muito pequeno no município, nós não vamos fazer a diferença no município onde a gente quer. Eu aprendi com o Galo de Luta, que foi um motoboy de São Paulo que tacou fogo na estátua de Borba Gato. Eu participei de uma palestra com ele não, né? Assisti a palestra dele, e aprendi com ele que a gente tem que organizar o nosso ódio. Que não adianta a gente tacar fogo na estátua de Borba Gato, que foi uma revolução em São Paulo. Mas não adiantou, porque ele foi preso, ele passou por consequências. Mas a gente precisa organizar o nosso ódio e lutar por aquilo como forma de dar acesso à nossa comunidade. Então, organizar o ódio é se incomodar com aquilo que está acontecendo e fazer algo para mudar. Então, galera, vamos organizar o ódio e fazer com que esse ódio dentro da gente, essa raiva, esse incômodo, se transforme em algo positivo. Para a mudança, a gente precisa se mexer. Não é de dentro de casa, dentro do Instagram, que a gente vai fazer a diferença. É atuando. Se a gente não atuar, a gente não faz a diferença. E foi aí que construiu
o Olhar da Perifa. Foi a partir de um incômodo que eu senti em ver os jovens, depois do contraturno escolar, nas praças ali sem fazer nada, ou às vezes consumindo uma droga, ou se prostituindo, ou se envolvendo com tráfico. E nada sendo feito. Se isso não te incomoda, meu irmão, o que te incomoda? Será que te incomoda ver que você não tem saneamento básico? Será que te incomoda ver que quando chove a sua rua alaga? E que você tem que pisar na poça de lama? Porque minha rua também não é asfaltada, assim como a maioria dos municípios. Isso não te incomoda? Será que isso não é um motivo para você tentar fazer diferença? Sabe? Se mexer dentro dos seus espaços, se mobilizar, aquilombar. Porque a gente precisa aquilombar, a gente precisa dar força. Pô, se você está disposto, eu estou contigo. Você está disposto? Vem comigo. Vamos fazer diferença? Assim como no empreendedorismo. Você fortalece elas te fortalecem, a gente faz um ciclo. Sabe? É esse movimento que a gente precisa fazer. Tami, para quem quiser conhecer o projeto, conhecer o seu trabalho, quais são as redes sociais, quem quiser ajudar também, quem quiser participar, empresas privadas também que quiserem contribuir, qual é a forma de entrar em contato com vocês? Nós temos o Instagram, @Olhar da Perifa, coletivo Olhar da Perifa. Temos e-mail também, olhardaperifa@gmail.com. E o meu contato pessoal que já fica no Instagram. Temos também o YouTube, a gente está começando a formalizar também um site para que a gente consiga alimentar com todo o processo de pesquisa dos pontos periféricos, histórico-periféricos da região de Cabo Frio. Tantos assuntos. A gente ficaria aqui mais 3 episódios, né? Não, foi um prazer receber vocês. Também vou pedir para a Sandra falar um pouco sobre a rede social, aonde que consegue encontrar a Amazônia Rio nas redes, contatos, para poder conhecer, né, esse coletivo. Não só conhecer, como a gente estava conversando, também quiser fazer parte e conhecer essas artesãs e adquirir esses produtos também, né, sim. Sandra? Porque as artesãs, elas precisam de vitrine e precisam de espaço para poder vender esses produtos, para poder gerar mais. Então, deixa pra gente os contatos, Sandra. Os contatos, estou na vibe da Tami, o Instagram é @AmazôniaRio. Também estamos aí com o nosso canal, o YouTube, já começando a mostrar lá um pouco do nosso trabalho. E agora, esse mês, a gente vai lançar aí a nossa loja integrativa, né? E vamos estar lançando amanhã no edital que nós participamos, a Amazônia Rio, do Sebrae. A Amazônia Rio está na esfera de projeto socioambiental e nós passamos nesse edital do Sebrae, Rio de Impacto. E amanhã nós vamos estar lá na Feira do Empreendedor, representando a cidade de Araruama, onde nós vamos receber o certificado. Quando eu digo a Amazônia Rio, está inserido o coletivo, por causa da proposta do projeto, onde nós resolvemos trabalhar com a nossa equipe, com as artesãs, com o nosso parceiro de mídia, toda uma equipe para trabalhar a identidade de Araruama, e a gente resolveu estender isso à Costa do Sol. Para quem ainda não sabe, vocês já sabem, mas com o nosso catálogo com diferencial. Qual é o diferencial do catálogo do coletivo da Amazônia Rio? A gente trabalha a biodiversidade, a fauna e flora em extinção. Então, nós temos o nosso artesanato através com os cavalos marinhos, calango da praia, tartaruga, uma tartaruga representando Búzios. Nós resolvemos fazer um casal de mico-leão dourado que representa Cabo Frio. E agora a gente lançou, agora não, há uns 2 meses, a questão das bonecas negras quilombolas, e resolvemos hoje estar aqui na Costa do Sol para fazer o nosso último lançamento agora, que nós fizemos, estamos lançando aqui. Lançamos a primeira boneca representando o Outubro Rosa no projeto Butterfly, e hoje estamos aqui na Costa do Sol com o nosso boneco negro representando políticas públicas, essa pessoa maravilhosa. E aí estamos aqui com um boneco representando a pessoa com deficiência visual. Então, resolvemos representar
com o boneco negro, porque através da nossa história nós temos a boneca amputada, nós temos o boneco com vitiligo, e aí nós temos a boneca representando o Outubro Rosa. Então, a Amazônia, nosso Instagram é @AmazôniaRio, e vamos lançar agora, você que quer conhecer, a M Rio Sustentável Loja Integrada. Olha. Então, esse mês, amanhã, a gente vai estar lançando a M Rio, a Amazônia Rio, essa loja integrada. Queremos convidar você, parceiro, que quer fazer parte, inclusive também falar, né, que os nossos bonecos, os nossos artesanatos, nós criamos o catálogo, mas esse catálogo ele pode ir para a sua empresa com a sua logomarca. Então, se você tem uma loja infantil, nós podemos estar produzindo essas bonecas negras para que elas virem a sua marca. Na verdade, a Amazônia Rio é uma plataforma para startar essas empreendedoras, falar de economia criativa, economia circular, ESG, e falar Araruama, a cidade que queremos, Amazônia Rio, aonde o Brasil é mais Brasil. Uau! E olha, gente, foi um prazer estar com vocês, mas antes de finalizar, o Supermercado Tinoco é nosso parceiro aqui do podcast e eles mandaram aí um presente para vocês. Uau! E aqui está aqui. Olha. Opa! Muito obrigada! Temos também aqui a taça do nosso Pod Costa, uma lembrança aí para vocês também. Obrigada. Olha! Vamos brindar o Supermercado Tinoco. Uau, vamos lá! E que tal falar de sustentabilidade e meio ambiente com o Supermercado Tinoco? Ó, Boa. Resíduo que gera renda. Ó, pode falar ali, ó, se quiser, deixa o recadinho pro Mercado Tinoco naquela câmera ali, ó, tira a cesta só para não ficar na sua frente. Gostaria aí de convidar o Supermercado Tinoco a ser parceiro da Amazônia Rio, onde nós utilizamos alguns tipos de resíduos que nos interessam e a gente pode provocar a fala da responsabilidade social e ambiental do Supermercado Tinoco com esses resíduos, até virando vitrine do seu supermercado e mostrando para o seu cliente a preocupação da sua empresa com a diminuição e o descarte correto desse resíduo. A Amazônia Rio convida aí o Tinoco aí, quem sabe uma exposição, mas vamos fazer o descarte correto desse resíduo. Isso, e fica o convite para o Supermercado Tinoco e também para outras empresas da região que tenham interesse. Desde lojas, uniformes, empresas. caixas de papelão, nós atuamos com sobras de tecidos, camisas de malha, calça jeans, caixotes, banners, pallets, né, também. Banners que nós temos a nossa linha de ecobolsas, também com uma fala da biodiversidade, a fauna e flora, principalmente da nossa Costa do Sol. É isso aí. Gente, agradecemos muito a participação de vocês. Foi um prazer aqui falar sobre esse assunto que é muito importante. Daria aqui uns 3 episódios, né, Fê, do podcast. A gente queria muito estar estendendo, mas infelizmente a gente tem esse tempo curto, mas ficamos muito felizes por poder dar essa vitrine aí para vocês. Convidamos também as pessoas a curtirem as redes sociais de vocês, seguirem para poder saber mais, se informar mais. E as portas do podcast vão estar sempre abertas para vocês, para os novos projetos. Fiquem à vontade aqui para fazer suas considerações finais. Obrigada. Eu quero agradecer. É sempre emocionante, é de grande aprendizado estar aqui na Costa do Sol. Agradecer a toda a equipe por essa oportunidade de abrir as portas para que a gente venha falar do nosso trabalho e que o nosso trabalho tenha a proposta de falar desse empreendedorismo social e agregar não só mulheres, mas agregar pessoas e vidas. E é o que a gente acredita e por isso que a gente faz acontecer. Obrigado, Rádio Costa do Sol, e agradecer a todos os ouvintes. O que seríamos de nós se não tivesse vocês? Amazônia Rio é onde o Brasil é mais Brasil. Quer agradecer a cada um. Junte-se a essa causa. Obrigada. Também quero agradecer a oportunidade de fala sempre. Dizer que em janeiro estarei com uma exposição chamada Agonilê, no gabinete da prefeita, através de um edital da cidade de Cabo Frio, onde vai ser apresentado fotografias de diversas expressões afrodiaspórica, né? E
Quero agradecer muito mesmo, é importante a gente ter essa divisão de fala, essa oportunidade das visões periféricas, afroculturais, dos movimentos sociais, de poder dividir a mesa com a Sandra, uma potência enorme, que eu não conhecia pessoalmente, com todos vocês, meu primeiro podcast, estou um pouco nervosa, queria indicar alguns livros para quem queira saber um pouco mais das pautas raciais, o quilombismo, né? Do Abdias do Nascimento, esse livro de Angela Davis, quem nunca ouviu falar de Conceição Evaristo, Filosofias Africanas, não é uma divulgação, mas é uma forma de vocês poderem ter um pouco de conhecimento e letramento racial, para quem tiver interesse, indicação de leitura é sempre bom, sempre falo isso com os crias do projeto, a gente tem que abrir a mente, sair um pouco da nossa caixinha para poder entender o mundo, né? Avançar e explorar o mundo que está entre nós, a partir de nós, e integrado a todos nós. Então, não só falar das pautas raciais, mas das inclusões, que a gente precisa discutir muito. Estou sempre disponível para vocês. Muito obrigada. Vocês são uma simpatia e me deixaram muito à vontade aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Então foi isso, agradeço muito a presença de vocês duas e tenho certeza que a gente aprendeu muito aqui hoje, muito, né, Thay? A gente muito. aprendeu muito, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita sempre, como a Tami falou, não só na questão do dia 20 de novembro, mas em todos os dias, na educação, dentro de casa, cada família, discutir, conversar, para a gente poder virar essa chave e trazer a transformação. Mudar realmente esse cenário. Agradecer a Sandra a questão do empreendedorismo. A gente tem um empreendedorismo muito forte aqui na região dos lagos, sim, através de associações, de feiras, de artesãs, a arte, a cultura, e essa é a proposta do Pod Costa, é trazer vitrine para esses projetos, mostrar para que a população possa conhecer e convidar todo mundo para seguir as redes, né, Thay? É isso aí, toda sexta-feira um novo episódio aqui do Pod Costa, ao meio-dia, lá no YouTube. Todas as redes sociais nós estamos como Pod Costa Oficial, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify também. É só seguir a gente vai trazer sempre pautas muito interessantes, muito artesanato, empreendedorismo, né, também música. Então a gente está sempre aí com as portas abertas aí para divulgar a cultura aqui na nossa região, a arte, que isso é muito legal e o nosso espaço está sempre aberto, né, Fê? Até o próximo episódio do Pod Costa. Até o próximo episódio.